Então, vamos dar prosseguimento com o nosso curso de matemática. Nós estamos estudando aqui trigonometria. E agora nós vamos estudar um assunto bem interessante, que são as funções circulares. Então, a partir desse ponto, nós vamos começar a conhecer a função seno, a função cosseno, a função tangente, a função cotangente, a função secante e a função cossecante. Nós já estudamos algumas dessas funções quando nós estudamos as relações métricas do triângulo retângulo. Então, nós já temos uma ideia do que vem a ser o seno, do que vem a ser o cosseno e o que vem a ser a tangente, né? Nós vimos lá que o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos começar aqui conhecendo a função seno. Então, consideremos um arco AP e seja N a projeção ortogonal de P sobre o eixo N dos senos. Por definição, chama-se seno do arco AP a medida algébrica do segmento ON. Claro que é melhor você entender isso visualizando. Então, veja aqui. Então, observa que nós temos aqui um arco. Nós temos aqui um arco AP, aqui está o nosso arco AP, e seja N, aqui N, a projeção, olha só, a projeção ortogonal de P sobre o eixo Y, que é chamado eixo dos senos. Logo, eu sei que o seno de AP, o seno desse arco aqui, representa o segmento ON. Então, essa distância aqui representa o valor desse arco aqui colocado no eixo, tá? No eixo Y. Então, a partir de agora, você vai entender, você vai associar o eixo Y como sendo o eixo dos senos. Então, vejamos aqui, notando-se que há um arco AP, olha só, eu tenho aqui um arco AP, qualquer de determinação x, corresponde um único segmento ON. Olha só, o segmento ON de medida algébrica y. Conclui-se que há uma correspondência unívoca entre os números reais x, que medem os arcos, e os números reais y, senos desses arcos. Pode-se, portanto, definir uma função de R em R tal que a cada x associa-se um y igual a seno de x, que é igual a essa medida ON. Ou seja, na proporção que eu vou aumentando aqui, olha só, o valor de x, eu vou encontrando um valor de seno desse x como sendo o eixo y. Portanto, x tal que y igual ao seno de x, que é igual a esse segmento ON. Ok? Então, com isso, nós fizemos aqui a definição da função seno. Você vai encontrar os valores de seno, todos projetados nesse eixo, o eixo y, chamado eixo das ordenadas, você vai conhecer agora como sendo eixo dos senos. O valor máximo que você pode ter é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, aqui nós temos alguns valores importantes do seno de x que é interessante você memorizar. Por quê? Porque você usa no seu dia a dia. Então, marcando os pontos M, imagem dos números reais 0, π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, e 2π, nós vamos ter o seguinte. Então, vejamos aqui o primeiro. Então, quando x for 0, né, qual seria o seno de 0? Então, está aqui, o valor 0. O que nós dissemos? Nós dissemos que o seno é a projeção no eixo y, o eixo das ordenadas. Ora, pessoal, se você tem algum valor no eixo x, qualquer valor representante no eixo y é igual a 0. Portanto, o seno de 0 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0. Tá?
Então, o seno de zero é igual a zero. Por quê? Porque o valor de x é zero, logo, qualquer valor aqui pelo plano cartesiano ortogonal vai ser igual a zero. Quando nós temos o valor de π sobre 2 é quem? 90 graus. Então, 90 graus é este ângulo aqui, ó, 90 graus. Qual o valor de x? O valor de x vale π sobre 2. Então, aqui em π sobre 2, observa que nós temos o valor máximo de y, que é 1. Portanto, em cima do eixo π sobre 2, o valor de seno de 90 é igual a 1, ou ainda o valor do seno de π sobre 2 é igual a 1. Veja que eu estou tratando aqui como sendo seno de 90, portanto, nesse ângulo aqui, olha só, eu tenho aqui o valor máximo desse arco, portanto, o seno de 90, você tem que memorizar, observa que isso aqui está sendo projetado no eixo y, e no eixo y aqui vale 1. O valor máximo que o seno pode ter é 1, e o valor máximo que o seno pode ter é menos 1. O valor máximo que o cosseno pode ter é 1, e o valor mínimo, que o cosseno pode ter é menos 1, ok? Então, a imagem é entre 1 e menos 1. Agora, quando nós temos o valor de π, ora, o valor de π, vamos aqui acelerar um pouco, o valor de π é nesse ponto. Então, observa que nós temos aqui esse ponto. Aqui, observa que o valor de π corta o eixo x, portanto, se corta o eixo de x, o valor do seno de 180 vai ser igual a zero, portanto, o seno de π é igual a zero. Ok, pessoal? Então, no eixo x, qualquer valor de y é igual a zero. E o valor de y é o seno, né, daquele ângulo. Portanto, se aqui é zero, então aqui vai valer zero. O valor quando x for 3π sobre 2, nós vamos ter o seguinte. O arco 3π sobre 2 para no terceiro quadrante, aqui, sendo que a correspondente desse valor é 270. Ora, pessoal, nesse ponto aqui, ó, veja, daqui para cá, essa distância vale quanto? Vale 1. É o valor desse raio, vale 1. Vale menos 1. Vale 1 em módulo, mas menos 1 porque está abaixo, né, do ponto inicial, que é 0. Então, para cá, vale menos 1, para baixo, para cima, vale 1. Aqui nós observamos o seguinte, que o seno de π sobre 2, aqui nesse ponto, π sobre 2, vale quanto? Vale 1. Seno de 90, 1. O seno de 3π sobre 2, ou seja, 270, vale menos 1. E, por fim, aqui quando o valor de x é 2π, ou seja, uma volta completa, observa que ele para no eixo y, no eixo x, e no eixo x, qualquer valor de y é igual a zero. Portanto, o seno de 360 graus, ou ainda o seno de 2π, é igual a zero. Esses valores você tem que ter em mente. Na verdade, você nem precisa decorar, basta você entender. Olha só, o seno representa para nós quem, pessoal? O eixo y. O seno representa o eixo y. 0 graus para nós representa o quê? O eixo x. Ora, se eu estou no eixo x, qualquer valor no eixo y é quanto? 0. Portanto, o seno de 0 é igual a 0. Quando eu estou em 90 graus, eu paro aqui no ponto máximo do valor de y, que vale 1. Então, π sobre 2. Então, essa distância daqui para cá vale 1. Portanto, o valor do seno de π sobre 2 vale 1. O valor do seno de 180 vale 0. E o valor de 270 vale menos 1. E o valor do seno de 360 vale 0 também. Ok? Então, aí você pode observar esses principais valores. Então, vamos estudar agora a variação da função seno de x, com x variando no intervalo de 0, né, até α, isto é, o ponto M do ponto A, e se movimenta sobre o ciclo no sentido anti-horário. Então, como é que a gente vai encontrar o valor desse seno? Nós vamos pegar aqui os valores correspondentes. Observa que o ponto máximo, né, desses valores, olha só, aqui, ó.
Então, aqui está se formando. Olha só, o ponto máximo em π sobre 2, o seno vale quanto? Vale 1. Então, eu peguei aqui o correspondente em π sobre 2, ó, em π, 2π, 5π sobre 2 e 3π. E aí, observa que nós vamos ter, aqui, deixa eu concluir aqui, 3π sobre 2, ó, em π sobre 2, vale quanto? Vai valer 1. Aqui em π vale 0, e em 0 vale 0. 3π sobre 2 vale menos 1. E aí, portanto, nós vamos ter aqui a nossa senoide. Olha só. Aqui 0, está aí. Então, esse é o gráfico da função seno. Observa, 0, aqui nós temos 0, peguei os valores correspondentes, 0. Aqui são alguns valores que você pode ter, né? E aqui, observa, eu peguei o ponto máximo dele, né? Que é em π sobre 2, que vale 1. Aí, aqui ele começa a descer. Aqui em π vale 0, começa agora a descer. 3π sobre 2 é o ponto mínimo dele. Aí, aqui agora ele começa a subir novamente. E aí, ele vai tendendo para o infinito, certo? O período vai ser 2π. Ok, pessoal? Então, esse é o gráfico da função seno. Da função seno, você tem aqui o ponto máximo dele em π sobre 2, que vai valer 1, e o ponto mínimo em 3π sobre 2, que vai valer menos 1. Está aqui a sua correspondente. Ok? Então, aqui nós temos o gráfico da função seno. Vamos ver aqui agora algumas considerações sobre o gráfico da função seno. O gráfico da função seno é um senoide, é chamado de senoide. O período da função é y igual a seno de x, é 2π. Isso é importante você aprender? É. Então, memorize isso. Ó. O período da função seno de x, quando y é igual a seno de x, é 2π. O que é o período? Ó? Então, esse gráfico aqui, ó, ele vai se repetir. Ó. Ele vai fazer a mesma curva, tá? Nesse período de 2π. Ok? Ó, começou aqui até aqui e aqui ele vai continuar. Tá? Então, o período 2π. A função seno de x é uma função ímpar. Por quê? Porque o seno de menos x é igual a menos seno de x. Isso aqui a gente vai ver na frente. Então, a função seno de x é uma função ímpar. Memorize isso, que a função seno de x é igual é uma função ímpar, porque o seno de menos x é igual a menos seno de menos x. A função y seno de x é crescente nos quadrantes 1 e 4 e decrescente nos quadrantes 2 e 3. Aqui, na verdade, é 3. Um erro aqui, Ginaldo. Corrige isso aqui. Começando daqui. A função y igual a seno de x, ela é crescente nos quadrantes 1 e 2 e decrescente nos quadrantes 3 e 4. O domínio da função seno de x é o conjunto dos números reais. Isto é, o domínio é igual ao conjunto dos reais. A imagem da função seno de x é o intervalo de menos 1 até mais 1. Isto é, o seno de x é maior ou igual a menos, menor igual a, maior e menor ou igual a 1. O seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor igual a 1. A partir de 2π, a função seno repete seus valores, portanto, é uma função periódica. E nós já dissemos que o período é 2π. Então, veja aqui os sinais da função seno de x. Olha só, pessoal. No primeiro quadrante, né, aqui é positivo. Ó. Por que é positivo? Porque nós estamos aqui. Ó. Então, onde que vai ser positivo? Ó? Nesse quadrante aqui, o valor de seno de x é o quê? O valor de seno de x é esse eixo aqui. Portanto, no primeiro e no segundo quadrante, positivo. No terceiro e no quarto quadrante, qualquer valor aqui, ó, abaixo, né, do zero, portanto, negativo. Então, com isso, nós estudamos aqui a função seno de x. Vamos fazer agora alguns exercícios para forçar o nosso aprendizado.